Amém, a paz do Senhor Jesus. Amém, é uma alegria, né? Estar aqui para trazer a palavra do Senhor. E teve uma ministração do pastor Mer sobre a presença de Deus. E eu falando com o Senhor, né? E eu fico até emocionado, porque eu falei assim para o Senhor, porque a palavra mexeu demais comigo sobre a presença de Deus. Que a gente, onde a gente estiver, a gente tem que sentir a presença de Deus. A gente tem que sentir que Deus está com a gente. Principalmente quando a gente está ministrando, falando para alguém do reino de Deus, a gente tem que estar com Deus, sentir essa presença. E o Senhor já tinha dado uma palavra, e bem no fundo do meu coração, eu falei para o Senhor, eu só vou pregar, só vou ministrar, se o Senhor estiver comigo. E isso falou assim demais comigo. E na sequência, toda vez que o Senhor coloca uma palavra no meu coração, logo vem, né, um convite para ministrar. Primeiro veio o pastor Marcelo para ministrar no Bola. E depois o pastor Mário aqui, né? E a primeira coisa que eu ouvi quando entrei nessa igreja, que Deus estava comigo. Fique em paz, que Deus está contigo. E eu realmente sinto a presença de Deus aqui, então não são palavras no ar. Eu creio que muitos estão sentindo a presença de Deus neste lugar. Talvez você está querendo sentir um arrepio, mas às vezes o que eu senti é olhar alguém se quebrantando na presença de Deus. Amém? Às vezes o que Deus vai fazer é fazer você chorar igual eu estou chorando aqui por dentro. Eu sou ruim de chorar. Mas quando eu choro, eu gosto de dar lugar, porque eu choro raramente. Né? Mas amém. Então vamos para a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para ler o texto em João 4. A partir do versículo 1. Amém? Pode ler? Posso ler? Então vamos lá. João 4, a partir do versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. E embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Amém? Pode se sentar. Amém? Fazer uma oração. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Tu sabes, Senhor, que sou limitado, Senhor. Mas eu sei que o Senhor pode, Pai, falar através de mim, Senhor. Por isso, Pai, opera, Senhor, a Tua vontade em nossos corações. Opera o Teu querer, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha cair, Senhor, em boa terra, Senhor, para dar frutos, Senhor. Oh, Pai, que saltem, Pai, para a vida eterna, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Oh, Pai, na minha limitação, usa, Senhor, poderosamente, Senhor. Porque queremos, Senhor, sair daqui cheios, papai, papai, do Teu poder. Cheios, Senhor, da Tua unção, Senhor. Para fazer a diferença, Senhor, onde estivermos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Né? Por quê?
a pergunta: por que que os judeus não se davam bem com os samaritanos? Qual que era o motivo, a razão, por que que eles não se davam? E a gente também, né? Porque às vezes a gente não se damos bem com certas pessoas, né? Às vezes temos motivos, às vezes não temos motivos, às vezes não gostamos só de olhar para a pessoa, né? A pessoa não fez nada para a gente, mas a gente não vai com a cara. E isso acontece muito em emprego e no trabalho, às vezes uma pessoa contaminando a outra, né, por não gostar de alguém. Uma não gosta e, de repente, todo o grupo não gosta daquela pessoa. Mas os judeus, por quê, né, que eles não se davam bem com os samaritanos? Eles tinham motivos para não topar eles, né, por não gostarem dele, de não estar junto com eles. E na história aqui a gente vê que realmente, né, eles têm motivo. Amém? Estou aprendendo aqui com o notebook, que quando a gente vai ficando mais velho, parece que as letras vão sumindo. Daí eu coloquei no notebook e fui aumentando assim, para enxergar melhor. Amém? Então, tenham paciência, que a gente vai chegar lá. Amém? Né, primeira coisa, né? Os judeus não consideravam, né, os samaritanos como judeus. Eles consideravam como um povo mestiço, que tinha, né, a idolatria, né, incorporada ao judaísmo. Então, eles eram considerados, porque os samaritanos, ou melhor, quando os judeus, né, eles foram levados cativos pela Babilônia, ficaram alguns judeus. Só que o rei da Babilônia enviou estrangeiros para morar em Samaria. E ali eles se juntaram, se casaram, misturando a cultura, misturando a religião. Então, para o judeu, né, que não tinha se misturado, os samaritanos eram considerados mestiços, não eram judeus tipo A, né? Amém? Outra coisa, em Neemias, né, 6, do 1 ao 14, fala que quando o povo, né, ele foi liberto, o povo de Israel, ele foi liberto, os samaritanos, eles tentaram atrapalhar o máximo a construção dos muros, a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, eles tentaram atrapalhar no máximo. Então, imagina um povo, né, que tentou se opor ao povo de Deus quando foram libertos. Então, era mais um motivo que os judeus não aceitavam, né, os samaritanos, né? E às vezes tão menos, né? A gente não aceita algumas pessoas. Então esse era mais um motivo. Amém? Tem um pouquinho de água? Alguém tem água para beber? É o texto, hein? Aí Jesus fala: da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Amém? Samaria também, né, era um lugar de refúgio para criminosos. Então era um lugar, né, que aceitavam as pessoas. Então Samaria era um lugar de refúgio, e ali iam criminosos, pessoas que quebravam as regras judaicas, pessoas infratores, né? E ali os samaritanos recebiam, né? Dava exílio, que fala? Protegia ali os criminosos ali na cidade. Então isso também gerou, né, essa rivalidade entre judeus e os samaritanos.
que era mais um motivo que não aceitavam, né, os samaritanos. Então, aqui, resumindo, né, tem mais uma também. Os samaritanos, eles só consideravam, né, os 5 livros de Moisés, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros dos profetas, né, eles não aceitavam. Então, eles não aceitavam. Então, era até esses 5. Então, eles não aceitavam toda a cultura, toda os escritos, né, dos judeus. Então, era mais um motivo para os judeus não considerar os samaritanos como realmente judeus mesmo, verdadeiro, que tinha a fé judaica. Então, a gente vê a diferença, né, de raça, religião e costume. E isso era um dos principais motivos que o povo judeu não aceitavam os samaritanos. E a gente também, né, tem pessoas no nosso caminho que também fazem coisas que desagradam a gente. E às vezes, né, eu lembro de uma mulher lá na empresa, né, eu tinha uma raiva dela tão grande, antes de ser cristão, né, tinha uma raiva dela tão grande, que ela foi falar para a gerente que eu estava entrando no banheiro feminino para ver as meninas tomar banho. Porque um dia ela me viu no hallzinho lá do banheiro feminino, gritando a outra menina para ir embora, que ela ia de carona comigo na época. Não era casado, Vanessa. Então, a gente tem que falar, senão depois da pregação o chicote estrala, né? Daí ela que vai me rejeitar, né? Então, eu não queria nem ver nenhum nome dela, ouvir ela, né? Porque ela falou essa besteira e eu fui chamado lá pela gerente para falar que eu estava entrando no banheiro feminino para ver as meninas tomar banho, as meninas não estavam se dando como se fala? Não se dando ao respeito. Então isso, tipo, me deu né? Eu rejeitava ela. Para mim, ela era uma samaritana, né? E eu era um judeu, né? Então, não tinha. E a gente vê muitas histórias, né? Esses dias eu também estava com uma pessoa, né? E ela falou assim, puxa, é uma situação tão chata, festa de fim de ano, e o fulano só vai deixar os filhos, depois volta para casa, e era bom que tivesse todo mundo junto, mas por briga, né, de família, por qualquer motivo, né, cria essa divisão, né, das famílias por esse motivo. Então, tem muita gente que não rejeita as pessoas, não aceitam, né, por situações, né, que acontecem na vida. E a gente tem pessoas também que não vão com a nossa cara por algum motivo. Já chegou pessoas, não dessa igreja, graças a Deus, mas se tiver depois pode falar. Mas já chegou pessoas comigo, né? Wesley, eu não ia com a sua cara. Eu achava você um negão, e daí ele acertou, né? Eu achava você um negão metido, né? E era o motivo dele, me achava metido, então ele não queria, né, falar comigo. Então ele era o judeu, eu era o samaritano. Ele não se dava comigo, mesmo eu sem saber, né? Eu também já fui um samaritano na vida de algumas pessoas. Eu lembro que eu já tentei prejudicar pessoas na empresa por não gostar daquela pessoa, antes de servir a Cristo. Também eu tenho que antes de Cristo e depois de Cristo, tá bem? Né? Então, eu já prejudiquei, né, pessoas que eu não gostava, já bati porta, né? Eu tinha uma certa, vamos dizer assim, autoridade na empresa, né? E não autoridade de mandar alguém embora, né? Mas autoridade pelo tempo da empresa, pela aproximação com as pessoas.
Então, tinha pessoas que não iam com a cara. E quantas vezes eu já, por não gostar, não era nem pelo profissional, pessoas fazendo o trabalho, eu falei assim, ó, essa pessoa não dá certo para a empresa. Mas no fundo do meu coração, é porque eu não gostava da atitude da pessoa. Tinha uma pessoa que controlava o almoxarifado, né, na época da empresa, e eu querendo material e a pessoa segurava, passou do horário, só pode pegar tanto, não sei o quê. Eu falei, não é possível. Então, eu tentei prejudicar. Então, eu fui um samaritano, né? A pessoa, né, era um judeu, e eu tentei atrapalhar a carreira dela, né, a carreira profissional dela. Amém? Então, quantas também atitudes já tivemos que atrapalharam os nossos pecados, né, como eu ministrei a última vez, os nossos pecados, os nossos erros, né, ferem alguém, atrapalham alguém, né? Então, a gente tem que pensar nisso. A gente também já tivemos atitudes, né, que realmente acabou não, é muito forte, que de alguma forma prejudicou, né, alguém. Às vezes num grau pequeno, mas às vezes num grau grande, né, um mínimo para o máximo. Então a gente já fizemos coisas, né? Amém? Então, essas atitudes que os samaritanos tiveram com os judeus geraram muitas coisas, né? A mulher samaritana ali no texto, ela achou estranho Jesus, sendo judeu, falando com ela, porque tinha todo esse contexto. Então, a primeira coisa, que essas intrigas, essas coisas que acontecem na nossa vida, a primeira coisa que acontece é falta de interação com as pessoas, né? Essa falta de interação. E realmente isso acontece. Vocês são testemunha. Quantas pessoas, né, às vezes não são colocadas de lado por algum motivo, algum erro, né, que a pessoa cometeu, ou às vezes a pessoa realmente ela é daquele jeito. Porque cada um tem um contexto de vida, cada um foi criado de um jeito. Às vezes você foi criado para ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa dura, ser uma pessoa que tem falta de amor ao próximo. Às vezes o contexto familiar que você viveu, ou o jeito que você foi formado, que você ouviu, sabe, te formou desse jeito, né? Então, a gente vê, né, que às vezes a gente rejeita as pessoas por não entender o ser humano. O pecado que as pessoas cometem fazem a gente se separarem delas, né? E isto é ruim, e isto é péssimo. Amém? Então, a primeira coisa é falta de interação, né? Que a mulher achou estranho. Amém? Tá dando para entender? Deixa eu arrumar aqui. Então a gente vê, né, a mulher falando, né, em João 4:9. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, né? Então ela achou muito estranho. E outra coisa, né? Essas coisas que acontecem, né, da gente não topar alguém, ou de alguém não topar a gente, não querer interação com a gente por algum motivo, né? Faz a gente evitar pessoas, né? Porque os judeus, como até o pastor Mário ministrou, né? Eles preferiam andar mais ou menos 20 quilômetros a mais por passar por Samaria, né? Então, a gente evita. Às vezes a pessoa, igual eu falei, não vai em tal lugar porque tal pessoa vai estar lá, né? Não aceita, né, aquela pessoa. A pessoa chega, o ambiente
já muda. Você estava com um sorriso e de repente você já murcha, né? Então, essa rivalidade, né? Ou isso que acontece, né? De brigas, todas essas coisas, gera isso, né? Essa divisão. Amém? Então, os judeus, né? Eles consideravam os samaritanos como as piores raças. Não se importavam com os samaritanos. E daí eu pergunto, né, para nós, né? Pergunto para nós, que eu faço também, eu tenho que ouvir isso. Tem pessoas no teu coração que você rejeita? Às vezes de forma involuntária. Às vezes você não quer estar junto com aquela pessoa, você não faz questão de estar junto. Às vezes no emprego, na igreja, na sua casa, na sua família, tem pessoas que vocês rejeitam por algum motivo. Amém? Vamos analisar o nosso coração, como o Diguinho falou. Se isso não está acontecendo com a gente, de rejeitar pessoas. Amém? Só mais uma coisa. Os judeus, para ofender Jesus, chamaram ele, né? Os judeus fariseus, né? Chamaram ele de endemoniado e de samaritano. Então, para a gente ver, né, que chamar alguém de samaritano, a intenção era o quê? Ofender. Amém? Então, isso está em João 8:42. Então, a gente vê que Jesus, ou melhor, a gente vê que o povo de Israel, sim, tinha motivos, razões, por ter esses sentimentos, essa rejeição com os samaritanos. Como também, você pode falar assim, que tem motivos, razões, motivos, por alguém que fez mal a você, por não aceitar. Eu perdoo, mas eu não quero essa pessoa do meu lado. Imagine se Jesus, ele tratasse a gente assim: eu perdoo, mas eu não estarei mais contigo. A gente pode errar 1000 vezes, mas se a gente pedir perdão para Jesus, Ele está sempre com a gente. Os discípulos de Jesus falaram para ele: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes. Jesus falou: não. Quantas vezes? 70? 70 vezes 7, 490. 490 vezes por dia. Na verdade, Jesus falando, né, continuamente. Então a gente tem que avaliar o nosso coração. Se o nosso coração rejeita pessoas, porque isso não é a vontade de Deus, rejeitar pessoas. Amém? E que todas essas razões que os judeus tinham, e Jesus sendo judeu, Jesus ele não foi moldado do jeito que os judeus pensavam. E a gente também não tem que ser moldado do jeito que as pessoas pensam em relação a outras pessoas. A gente tem que ter a mente de Cristo, a mente de Jesus Cristo. Amém? E daí a gente pode falar assim, os judeus tinham motivo? Tinham. Mas Jesus, sabendo de todo esse contexto, sabendo de tudo do que os samaritanos tinham feito pelo povo de Israel, Jesus ele fala assim, que era necessário passar por Samaria. Vocês acham que Jesus queria andar 20 quilômetros a menos? Ele queria ficar mais, poxa, eu estou muito cansado, vou andar 20 quilômetros a menos. Por que Jesus queria passar por Samaria? Jesus ele falou que era necessário passar por Samaria.
esse necessário, até peguei algumas traduções, como essencial passar por Samaria, indispensável passar por Samaria. Não se pode evitar, eu tenho que passar por Samaria. Imprescindível passar por Samaria. Se Jesus fosse pela cabeça dos judeus, ele jamais iria passar por Samaria. Mas Jesus, ele passou por Samaria, porque havia um encontro com a mulher samaritana que estava com a vida arrebentada, fracassada. E a gente, como filho de Deus, a gente tem que ter essa mente. A gente tem que passar, muitas vezes, em lugares que a gente não quer passar. Porque vocês acham que era fácil passar por Samaria? Porque os samaritanos também não gostavam de judeu. Imagine você passar por um lugar, estar num lugar que as pessoas não gostam de você. Eu acho que era um lugar até perigoso de se passar, era perigoso você tomar uma pedrada num lugar que você não gosta. Mas Jesus sabia que existia uma mulher ali que precisava ouvir coisas do reino de Deus. Amém? E a gente tem que ter esse entendimento. A gente precisa ter esse entendimento que tem pessoas que precisam, que querem, que anseiam, que estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E cadê os filhos de Deus? Eu posso ouvir um amém? Precisamos agir como os filhos de Deus, não rejeitando pessoas por qualquer motivo, por qualquer razão. Amém? Estamos aqui de passagem, não são as coisas, não são as situações que é mais importante para nós. O mais importante para a gente é expandir o reino de Deus. O mais importante é a gente estar juntos no céu, sermos salvos. Amém? E nesse lugar aqui, realmente vai ter pessoas que vão ferir as nossas vidas, com atitudes. E a gente precisa entender isso, a gente está no mundo. Eu sempre falo isso, né? A gente tem que sair de casa com o nosso coração preparado para dar tudo errado. Se dá alguma coisa certa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se a gente acordar, hoje meu dia, né, vai ser maravilhoso. E você está com o coração de que tudo vai ser mil maravilhas. Aí de repente você toma uma fechada no trânsito. E vem aquele impulso, né? Então, eu que, né, vou de moto para o trabalho, eu já saio, vou tomar fechada, né? Talvez eu possa cair. Então eu vou tomando cuidado e com o coração preparado. E confesso a vocês, isso foi depois de Cristo. Né? Foi depois de Cristo. Teve uma vez que sabe que você sai assim voado, parece que você não está conectado com o Espírito Santo, não está conectado com Deus. Tomei uma fechada e de repente o velho homem se levantou. O velho homem que quer, né, xingar, quer brigar. Vocês não vão se escandalizar, mas aconteceu. Tem uns 2 anos, mas aconteceu. Me arrependi, né? Eu levantei a mão da moto, levantei a mão na moto e um dedo levantou. Falei, Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu não saí preparado nesse dia. Amém? Mas quem nunca pisou, deu uma pisadinha de bola, né? Então, vocês não vão jogar pedra em mim. Né? Mais tarde vocês jogam, né? Então a gente vê, né, que coisas acontecem. Então a gente tem que estar sempre preparado. As pessoas vão errar, só que nós somos filhos de Deus. Temos que ser diferentes. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Não adianta, a gente está nesse mundo. A gente convive com pessoas. Aqui tem pessoas que querem acertar, mas muitas vezes vão errar.
E a gente muitas vezes só espera os acertos das pessoas. A gente só quer acerto. Só que a gente, como filho de Deus, a gente também tem que absorver, né, os erros das pessoas. Jesus falou, né, para a gente perdoar como Ele nos perdoou. Então, se alguém errar com você, jamais essa pessoa pode estar junto mais com você. Jesus, Ele não faz isso. Jesus, Ele perdoa e continua junto com a gente, né? Se alguém te bater numa face, dê a outra face. Ou seja, continue com essa pessoa. Se alguém pedir para andar 1 milha, ande 2. Ou seja, mesmo você não querendo, continue com essa pessoa. Continue perto. Amém? Essa pessoa vai ser mudada, essa pessoa vai ser transformada. Deus vai operar através da tua vida. Amém? Então a gente vê que Jesus, ele passou em Samaria por causa de uma pessoa. E Isaías 61 diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Olha só, Jesus, o ministério de Jesus, que é o nosso também. Amém? O Senhor separou cada um de nós para levar a liberdade às pessoas que estão cativas. Agora, se a gente tiver a mente que a gente não vai levar essa mensagem, porque a gente não se dá bem com aquela pessoa, a gente não estamos sendo imitadores de Jesus. Se você tem no seu coração, não vou estar, porque aquela pessoa vai estar, algo está errado, né? Isso eu estou falando, tem pessoas que a gente tem afinidade, tem pessoas que a gente fala a mesma língua, e tem pessoas que a gente não tem afinidade, né? E o que a gente tem que entender? Que as vidas são importantes, as vidas que a gente tem que estar junto. A gente não pode ter no coração qualquer tipo de barreira com alguém. Amém? Talvez, né, eu não tenha afinidade com o Silvio Santos, porque eu não posso estar onde ele está. Como que eu vou viajar com ele? Só se ele me bancar. Não é verdade? Então eu não tenho afinidade, não tem como estar junto com ele. Mas tem pessoas que podem estar junto com a gente. E a gente tem que fazer, se tiver a oportunidade de estar junto com as pessoas, a gente tem que estar. Agora, se tiver algum tipo de barreira, alguma coisa, aquela pessoa, não vou com a cara. Aquela pessoa não, ela me fez isso. Eu tentei reconstruir o muro da minha casa, e a pessoa chamou, não é vigilância, me denunciou lá e a minha obra foi embargada. Que isso pode acontecer. Então não vou com a cara daquela pessoa. Mas daí você tem uma oportunidade de estar junto com aquela pessoa. Ah, não, aquela pessoa está lá. Daí, será que a gente tem um entendimento de Jesus? Que o reino de Deus é muito mais importante do que qualquer tipo de situações desse tipo? Que salvar vidas, apresentar o reino de Deus, é mais importante do que tudo isso? Que uma vida tem um valor incalculável para Deus? Será que a gente tem esse tipo de noção? Amém? E falou com a samaritana, uma pessoa, uma vida tem um valor incalculável para Deus.
E será que uma vida tem um valor incalculável para nós? Ou será por qualquer situação, essa vida não importa para a gente? Para Deus, todas as vidas importam. E para nós também tem que ser isso. Todas as vidas têm que ser importantes para nós. Amém? O pecado das pessoas não interessa para nós. Mas a alma da pessoa, essa tem muita importância para nós. Precisamos ter esse entendimento da importância que tem uma vida para Deus. O que Deus falou? O que diz a palavra de Deus? Que Deus entregou seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E será que a gente tem esse entendimento dessa importância que tem uma alma para Jesus? Amém? Olha do seu lado as cadeiras que estão vazias. Aquelas vidas que ninguém dá importância, mas Deus dá. Deus quer colocar elas aí sentadas. Amém? Pensa nas vidas, pensa nas almas que estão se perdendo. Quantas pessoas não vão para o inferno todos os dias que morrem sem a salvação? Quantas pessoas que não ouviram falar de Jesus ainda? Amém? Será que a gente está batalhando por vidas? Será que a gente só quer ficar aqui nesse culto, ouvindo a palavra do Senhor, como diz o pastor Marcelo, né, na ministração, se servindo do que a gente ouve? Mas será que a gente quer pôr a mão na massa para ganhar almas para o Senhor Jesus? Ou a gente só quer sair daqui para nossa casa e depois na semana trabalhar, voltar e fica nessa rotina, mas você não tem um coração querendo ganhar vidas para Jesus? Você já estou salvo? Você acha que é essa vida que Deus tem para as nossas vidas? Amém? Será que o Senhor separou cada um de nós? Será que o soberano, como diz aqui Isaías 61, está sobre mim? Será que ele separou o Luíde para levar boas notícias aos pobres? Será que ele enviou o Levi para cuidar dos corações que estão quebrantados? Será que ele separou a Rose para anunciar liberdade aos cativos? A palavra não está no ar, a palavra está direcionada a cada um de nós. Eu falei o nome do Luíde, do Levi, mas fala o seu nome. O Senhor me separou. Amém? Lucas 19:10 fala assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A intenção de Jesus, anunciar as boas novas à mulher samaritana. Sabe, a gente tem que aproveitar as oportunidades que temos. Hoje estamos aqui, amanhã a gente não sabe onde vai estar. Estamos vivos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, os discípulos já morreram. E quem Deus quer usar? A Najara. Deus quer te usar, Najara. Deus quer te usar, Caetano. Deus quer te usar, Vanessa, Pimentel, Amarildo. Deus quer usar cada um de nós. Deus quer ser conosco. Amém? Oh, aleluia. Deus quer te usar, pastor Mário. Papá, papá. Deus quer usar cada um de nós com poder, com ousadia. Amém? Vamos ser usados por Deus, se colocar à disposição de Deus. Como o Diguinho falou, Deus quer nos curar, mas para usar as nossas vidas. Vamos tirar do nosso meio tudo que embaraça as nossas vidas. Amém? Vamos se colocar à disposição do Senhor. Amém? Olha que maravilhoso. Jesus, ele quebrou ali as barreiras que os judeus tinham com os samaritanos.
Olha o que essa mulher ouviu. Mesmo a mulher ali no começo não entendendo nada. Vou pegar só os trechos que Jesus falou. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos beber água? Daí no 25 diz assim, a mulher falando: eu sei que é o Messias, chamado Cristo. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, Jesus declarou: eu sou o Messias. Aleluia. Eu que estou falando com você. Então, olha a mensagem que está sobre as nossas vidas. A mensagem do reino de Deus. Quem é o Messias? Quem são os pequenos cristos hoje? Quem são os cristãos? Somos nós. Amém? Nossa, gente, será que eu estou avançando no horário? Deixa eu correr, ó, nunca pensei em falar isso. Deixa eu correr agora tem que acelerar. Amém? Então, o Messias somos nós. O que aprendemos com Jesus em tudo isso? Que todas as vidas importam. Amém? Todas as vidas importam. Que precisamos quebrar as barreiras das inimizades. Nada pode separar a nossa vida de alguém. Que a gente não pode fazer acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Amém? Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos entender a miséria espiritual das vidas. Que sem Jesus, todos são miseráveis espiritualmente. Precisamos entender isso. Então, as pessoas vão errar. Como eu errava lá com as pessoas lá na empresa, porque eu era miseravelmente morto, né? Eu não tinha o Senhor. Então, muitas vezes, por ouvir pessoas, por impulso, sei lá, normal que eu tinha. Então, a gente precisa entender as misérias. Que todos são pecadores, todos carecem de Deus. A gente tem que entender isso como cristão. Amém? O nosso ministério, que temos um ministério, o ministério da reconciliação. Amém? Em 2 Coríntios 5, 17 ao 20 fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Fala para o teu irmão, você tem o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Representamos um reino aqui na terra. Representamos o reino de Deus aqui na terra. Somos embaixadores desse reino. Como se Deus, papai, que estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie com Deus. Esse é o nosso ministério, reconciliar as pessoas com Deus. Precisamos fazer isso, reconciliar
as pessoas com Deus. Deus deseja salvar e abençoar todos. Romanos 10, 12 e 13 fala isso. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus, ela fala por si só. Daí continua assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Quem que tem que pregar a palavra de Deus? Como, Silas? Como que as pessoas vão crer na palavra de Deus se você não está pregando? Eu falei o nome de Silas, mas queria falar o nome de cada um. E o meu nome está junto. Amém? E como pregarão, se não forem ouvidos? Como está escrito: como são belos pés do que anunciam as boas novas. Como são belos. Eu estou correndo para a gente ter o louvor. Amém? Daí Lucas 4,18 fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? Eu vou usar agora o Jonas. O Espírito do Senhor está sobre o Jonas, para pregar as boas novas. Ele enviou o Cido, a Alessandra, para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos. Amém? E ele quer usar, oh aleluia, amém, a vida do Tiago para libertar os oprimidos. A gente tem que entender qual que é o nosso ministério. Amém? Amém. Vou chamar o Levi, ministério de louvor.